Nos últimos dias, um banco foi liquidado pelo Banco Central. O Banco Master, que está em todas as manchetes de jornais por aí. Acontece que o Banco Master virou o centro de uma ofensiva digital organizada nas redes sociais. Depois dessa liquidação, influenciadores foram procurados por agências. Os contratos chegaram a valores milionários. Logo depois disso, vídeos atacando o Banco Central começaram a circular nas redes sociais, tentando parecer algo orgânico. Depois que toda essa história veio à tona e que a Polícia Federal entrou na jogada, esses vídeos simplesmente sumiram. Nesse vídeo, eu vou explicar toda essa história para vocês com calma. O que foi o Banco Master, por que o Banco Central interveio, como funcionaram essas campanhas de influência e por que esse episódio acendeu o alerta da Polícia Federal. Sem teoria da conspiração, sem gritaria, com fatos, contextos e perguntas incômodas, como é meu estilo. Vamos começar pelo básico, porque sem isso nenhum de vocês vai entender nada do que eu falo aqui. O Banco Master ele passou a ser investigado o ano passado por graves suspeitas de irregularidades financeiras, envolvendo operações de crédito, captação e possíveis fraudes. Aí, diante desse cenário, o Banco Central, que é o órgão responsável por fiscalizar bancos e proteger o sistema financeiro, decretou a chamada liquidação extrajudicial. Mas o que é uma liquidação extrajudicial? Bom, uma liquidação extrajudicial, para começo de conversa, não é punição política, não é vingança, ela é apenas uma medida prevista na lei quando um banco oferece risco real ao sistema e aos clientes. O objetivo é conter danos, preservar o que ainda existe e evitar um efeito dominó. É o tipo de decisão que o Banco Central toma justamente para evitar crises maiores. Só que decisões técnicas de um banco raramente ficam apenas no campo técnico. E aí, quando um banco é liquidado, existem interesses econômicos, jurídicos e políticos em jogo. Porque geralmente o banco, a gente sabe que envolve grandes figuras da sociedade, incluindo políticos. E aí começa a disputa. De um lado, a gente tem o Estado dizendo que isso foi necessário, e do outro lado, os setores dizem que isso foi exagero, abuso, erro, que seja. Essa disputa, ela não acontece só nos tribunais, tá? Ela acontece no Congresso, na imprensa e principalmente hoje em dia nas redes sociais. E é aqui que a história muda de patamar. Porque é o seguinte, segundo a apuração jornalística da jornalista Malu Gaspar do Globo, as agências de comunicação passaram a procurar influenciadores, principalmente de direita, com esse viés de direita ideológico, para produzir um conteúdo crítico ao Banco Central, atacando o Banco Central e favorável ao Banco Master. Interessante, né? Interessante e eticamente errado. E não eram apenas posts isolados, eram pacotes de posts com vídeo, cronograma, linha introdutória, narrativa e contratos, principalmente contratos de confidencialidade. E os valores dos contratos variavam de acordo com o alcance dos influenciadores, chegando a até 2 milhões de reais por alguns meses de publicação. Se o influenciador tinha de 1 milhão para cima, ele recebia propostas de 1 milhão. Se ele tinha 200, 300 mil seguidores, ele recebia propostas de até 250 mil reais. E esses contratos incluíam cláusulas de sigilo altíssimas, os chamados NDAs. Esse contrato impedia que o influenciador falasse sobre quem estava pagando, quais eram os objetivos das campanhas, os valores que eles iam receber e etc. E previam multas altíssimas se isso viesse à tona. Ou seja, não era uma publicidade transparente, era uma gestão de crise disfarçada de opinião espontânea. Depois disso, os mais espertos nas redes sociais começaram a notar um padrão. Diferentes perfis com o mesmo perfil ideológico começaram ao mesmo tempo a publicar vídeos sobre a mesma coisa, muito semelhantes inclusive, com os mesmos argumentos, o mesmo alvo, que no caso era o Banco Central, com a mesma narrativa de que a liquidação tinha sido injusta ou precipitada. Vale dizer que opinião não é crime e que criticar o Banco Central também não é crime. O que vale aqui no caso é o contexto, o timing e a coordenação. Diante de tudo isso, a Polícia Federal, então, resolveu abrir um inquérito. O principal objetivo é investigar se houve uma contratação irregular desses influenciadores.
quem financiou essas campanhas e se houve tentativa de manipular a opinião pública. Eu tenho minha opinião pessoal, eu acho que houve, mas a minha opinião é sua opinião. Agora a Polícia Federal vai investigar e vai determinar o que aconteceu de fato. Ao mesmo tempo, houve outros influenciadores que receberam essa proposta e as recusaram, decidindo torná-las públicas para a imprensa. Ou seja, enquanto alguns preferiram o silêncio, outros preferiram botar a cara e expor tudo o que aconteceu. Pensando aqui que esse caso vai muito além do banco. Por quê? Porque ele escancara um problema real do nosso tempo, quando a opinião e influência vira mercadoria. Quando o discurso vira contrato. Quando você, telespectador, não sabe se aquilo é espontâneo ou orgânico ou se ele é articulado, uma estratégia. Aqui tem que ficar muito claro que não é sobre proibir uma opinião e nem limitar, é sobre transparência e verdade. Porque democracia depende desse debate. Mas também exige muita honestidade. Honestidade das pessoas que estão desse lado e de vocês que estão consumindo esse conteúdo. Principalmente do nosso lado, que fala com vocês diariamente e mostra o nosso ponto de vista sobre muitas coisas. Vocês aí não precisam concordar comigo em tudo, assim como eu também não preciso concordar com vocês. Mas essa troca aqui tem que acontecer com verdade. Esse caso ainda está em andamento, vai ter muitos desdobramentos, outras bombas vão explodir e, claro, eu vou continuar acompanhando. E se você acha importante discutir poder, dinheiro e influência nas redes sociais, compartilhe esse vídeo, comenta, deixa a sua opinião e curte para ajudar no engajamento desse vídeo e desse canal, ajudar esse canal a crescer. Eu acho que a gente tem que ter responsabilidade. Principalmente nós que criamos conteúdo diariamente. Nós temos que ter responsabilidade sobre o que a gente divulga para vocês. E temos que fazer isso com verdade. Do nada adianta eu vir aqui e fazer a propaganda de um produto que eu nem uso, mas que eu sei que pode prejudicar uma pessoa que me acompanha e que confia no que eu tô falando. Então, isso tem sido colocado muito em xeque ultimamente quando muitas pessoas fazem conteúdo apenas para ter visibilidade e dinheiro sem se importar com as pessoas que colocaram a gente nessa posição de influência, que são vocês. Informação, ela não pode ser apagada como um story, assim como a honestidade e a integridade. Muito obrigado. Esse é o conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e espero vê-los no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima.